Então hoje vamos continuar falando sobre EDOs homogêneas, só que agora com raízes complexas. E vamos também falar de EDOs não homogêneas, utilizando o método dos coeficientes indeterminados. Então nós vamos abordar equações diferenciais ordinárias, lineares de segunda ordem. E hoje o nosso foco vai ser resolver EDOs homogêneas com raízes complexas conjugadas, verificar independência linear utilizando o Wronskiano e resolver EDOs não homogêneas com o método dos coeficientes indeterminados. Então, primeiro vamos falar sobre as EDOs homogêneas com raízes complexas. Então, considere a EDO homogênea de segunda ordem AY duas linhas mais B y' mais CY igual a zero, onde A, B e C são constantes reais. Então, essa equação aqui a gente trabalhou com ela na aula passada. E aí, a gente falou que nosso objetivo, né? A gente meio que chutou uma possível solução e a gente verificou que, de fato, para essa solução teria que satisfazer uma certa equação de segundo grau, que é a solução y igual a e elevado a rt. E isso nos leva à equação característica, né? Então, para que essa função aqui ele seja uma solução dessa EDO aqui, a gente viu que ao jogar esse y aqui, isso resulta em uma equação do segundo grau, AR² mais BR mais C igual a zero. Então, a gente precisa resolver essa equação aqui, e essa equação é chamada de equação característica. E aí, a depender se essa equação ela tem duas soluções reais, se ela tem uma única solução real ou se ela tem soluções complexas, a cara da solução geral vai ser um pouquinho diferente para cada um desses casos. Na aula passada a gente falou sobre o caso onde tem duas raízes reais distintas e o caso onde tem uma única raiz real. E aí agora a gente vai tratar o caso onde as raízes da equação característica são complexas conjugadas, ou seja, onde você tem uma raiz R1 igual a alfa mais I beta e R2 igual a alfa menos I beta. Lembra que a fórmula de Bhaskara, né, ela nos dá o seguinte. Ela nos dá que as raízes, né, tipo assim, o x, ele é igual a... Deixa eu fazer de outra cor aqui. Você tem que... O x, a raiz vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí, se o delta, a princípio, né, a gente aprendeu, né, lá no ensino fundamental, ensino médio, que se o delta é menor do que zero, então não tem solução. E agora a gente está dizendo que vai ter solução, só que vai ser uma solução complexa, vai ser um número complexo que vai ser a solução. Então, se o delta ele for menor do que zero, então isso daí vai ser igual a menos b mais ou menos, eu vou colocar assim, ó, raiz do módulo de delta, que aí vai ficar positivo, multiplicado por, então assim, se o delta ele for negativo, né, então isso aqui vai ser igual a raiz de módulo de delta multiplicado por raiz de menos 1. Tudo isso sobre 2a. E aí isso aqui vai ser igual a menos b mais ou menos, e aí raiz de menos 1 a gente definiu como sendo o número i, né? Então vai ficar raiz do módulo de delta, que é o número real, vezes i, sobre 2a. Então observe que aqui nós temos duas possíveis raízes. Aí você vai ter aqui, isso aqui você vai ter x1 igual a menos b sobre 2a mais raiz do módulo de delta sobre 2a vezes i. Então, essa é uma das raízes.
E a outra raiz, observa que vai ser x2 igual a menos b sobre 2a menos raiz do módulo de delta sobre 2a vezes i. Então, observa que aqui, se a gente definir, você observa que aqui eu tenho o mesmo valor que eu tenho aqui, e o mesmo valor que eu tenho aqui, ó. Então, a única coisa que muda daqui para cá é o sinal aqui, que aqui eu tenho mais e aqui tem menos. Então, observa que aqui nós temos dois números complexos e um é conjugado do outro. Então, se por um acaso uma equação de segundo grau ela não tem raiz real, então ela vai ter duas raízes distintas, complexas, que são conjugadas. Uma raiz é conjugada da outra. E aí, aqui no caso, eu estou chamando de esse alfa aqui é exatamente esse menos b sobre 2a, e o beta é exatamente raiz do módulo de delta sobre 2a. Então, beleza. Então, assumindo que a equação característica ela tem essas duas raízes complexas, conjugadas, então você tem que R1 é igual a alfa mais I beta, e R2 é igual a alfa menos I beta. Então, as soluções complexas da IDO vai ser y1 de t igual a e elevado a alfa mais I beta vezes t, y2 de t igual a e elevado a alfa menos I beta vezes t. Então, observa que eu estou aqui nesse caso, né, eu tenho aqui a solução e elevado a raiz vezes o t. Então, aqui eu simplesmente substituir a raiz por esse número complexo aqui, que é o nosso caso, no caso dessa situação aqui. E aí, vocês lembram que na aula passada a gente falou sobre a fórmula de Euler. Então, a fórmula de Euler fala que e elevado a iθ é igual a cosseno θ mais i seno θ. Então, a gente vai tentar reescrever isso daqui, utilizando essa fórmulazinha aqui. Então, o primeiro passo é utilizar a propriedade, né, que a exponencial da soma é igual ao produto das exponenciais. Então, aqui eu tenho e elevado a alfa t, né, fazendo aqui a distributiva. Então, eu tenho e elevado a alfa t mais i beta t. Então, aqui vai ficar igual a e elevado a alfa t, está aqui, vezes e elevado a i beta t, está aqui. Aí, esse e elevado a alfa t é um número real, já que alfa e t são números reais. E aí, agora, esse e elevado a i beta t, então, esse beta t aqui faz o papel do θ aqui, ó. Então, isso aqui, por essa fórmula de Euler aqui, vai ser cosseno de beta t mais i seno de beta t. Né? Esse beta t é o papel do θ aqui. E da mesma forma, né, considerando o conjugado, né, da raiz, né, onde você tem aqui menos i beta, você vai ter que o e elevado a alfa menos i beta t vai ser igual a e elevado a alfa t vezes cosseno de beta t menos i seno de beta t. Então, isso aqui seria soluções complexas da IDO. Então, é um caso assim, mais geral. Mas se a gente quiser agora restringir, né? Não, mas eu não quero uma solução que é um número complexo. Eu quero uma solução real, eu quero uma função de R em R. Mas primeiro, né, eu vou escrever aqui a forma geral complexa. Então, a solução geral complexa vai ser dado por y de t igual a uma constante C1 vezes z elevado a alfa mais i beta vezes t, mais uma constante C2 vezes z elevado a alfa menos i beta vezes t. E aí, para poder obter as soluções reais, se a gente quisesse nos restringir aos números reais, vamos utilizar y1 de t igual a e elevado a alfa t vezes cosseno de beta t e y2 de t igual a e elevado a alfa t vezes seno de beta t.
Observe que isso aqui são meio que pedaços da solução complexa. Por exemplo, se eu pegar isso daqui, ó, isso aqui é uma solução complexa. Se eu pegar somente esse pedacinho daqui, ó, porque isso aqui vai ser isso vezes isso, menos isso vezes isso. Se eu pegar só essa parte daqui, ó, e elevado a alfa t vezes cosseno de beta t, é o que eu escrevi aqui, ó. E eu posso pegar também essa parte daqui, né, isso multiplicado por isso daqui, e aí eu posso ignorar esse i aqui, né, porque esse i, ele vai, se eu pegar e elevado a alfa t vezes i vezes seno de beta t e substituir isso na nossa equação, eu vou acabar ficando com o i multiplicando toda a equação. Eu posso colocar o i em evidência e cortar, né? Eu posso dividir a equação por i, e aí eu vou conseguir concluir que e elevado a alfa t vezes apenas o seno de beta t, ele também vai ser uma solução da nossa EDO. Então, foi daí que eu tirei esse y2 de t aqui. Então, considerando essas duas soluções reais da nossa EDO, temos que a solução geral real é dada pela combinação dessas duas soluções. Então, se eu multiplicar, que fizer aqui o C1 vezes Y1 de t mais C2 vezes Y2 de t, aí eu vou poder colocar esse e elevado a alfa t que os dois têm em comum, e aí vou ficar com esse pedaço daqui. A constante C1 multiplicado por cosseno de beta t, mais a constante C2 multiplicado por seno de beta t. Então, é assim que nós resolvemos o caso de raízes complexas. Então, bora ver um exemplo prático. Então, digamos que eu tenho essa equação aí, essa EDO, y duas linhas, mais 2y' mais 5y igual a zero. E aí, o primeiro passo é você escrever a equação característica, que vai ser igual a r ao quadrado mais 2r mais 5, né? Eu peguei aqui 1, 2, 2, 5, 5. E aí agora vamos resolver essa equação do segundo grau. Então vamos calcular o discriminante. E aí obtemos que o discriminante é igual a menos 16. Então aqui você já conclui que nós caímos no caso das raízes complexas conjugadas. Então, utilizando a fórmula de Bhaskara, podemos calcular as raízes, obtendo que as raízes dessa equação é menos 1 mais ou menos 2i. Então, aqui nesse caso, temos que identificar quem é o alfa e quem é o beta. Então, nós temos que o alfa é igual a menos 1 e o beta é igual a 2. Mas talvez você poderia pensar assim, né? Mas por que o beta é 2? Por que o beta não pode ser menos 2? Na verdade, ele pode. A questão é que não vai fazer diferença. Por quê? Porque olha só, se eu fizer, por exemplo, colocar menos beta no lugar de beta, o que eu vou obter aqui? Ó, primeiro que nós vamos ter C1 vezes cosseno de beta t, ou melhor, de menos beta t. Você lembra que cosseno é uma função par? Ou seja, cosseno de menos x é igual a cosseno de x. Então, isso aqui vai ser igual a C1 vezes cosseno de beta t. E a partir do seno? Eu tenho que C2 vezes seno de menos beta t. E aí a gente lembra que o seno é uma função ímpar. O seno de menos x é igual a menos seno de x. É como se o menos ele saísse de dentro do parêntese. Pode pensar assim, no caso de função ímpar. Então, isso aqui vai ser igual a menos C2 seno de beta t.
Você fala, tá, mas agora, tipo assim, tudo bem, o de cima ficou igual, mas o de baixo mudou. Mas só que olha só, eu estou multiplicando esse menos aqui numa constante que pode variar em qualquer número real. Então, por exemplo, se para uma solução, né, por exemplo, utilizando o beta, aí se para uma solução a gente obteve esse que o C2 é igual a 3, por exemplo, então se você quiser utilizar o menos beta aqui dentro, basta pegar o C2, se eu achei o C2 igual a menos 3, então eu pego uma nova constante igual a menos 3, então, que aí ele vai conseguir cancelar esse sinal aqui de fora. Então é só você alterar a constante que você consegue. Então por isso que não faz diferença de você pegar o beta ou pegar o menos beta. Então você pode sempre optar, por exemplo, né, você vai ter aqui mais ou menos alguma coisa, aí você pode optar a pegar o beta sempre um valor positivo que vai estar tudo ok. Então beleza, então agora que eu tenho o alfa e tenho o beta, basta escrever a solução geral com aquela fórmula que nós obtivemos lá em cima. Então eu coloquei aqui no lugar do alfa, né, que multiplica o t, né, eu botei o menos 1, que o alfa é menos 1, tá aqui. E no lugar do beta, eu botei o 2. E aí eu tenho as nossas constantes C1 e C2, que para você conseguir determinar, se você quiser uma solução particular, você vai ter que ter as condições iniciais, por exemplo, y de 0 igual a 1, y' de 0 igual a 2, por exemplo. Isso aí vai permitir com que você consiga encontrar as duas constantes para satisfazer essa solução particular. Então vamos resolver uma outra EDO. Então aqui, a nossa equação característica, ela ficou sendo r ao quadrado mais 9 igual a 0. E esse aqui é bem fácil de resolver, né? Você só isolar o r ao quadrado aqui vai dar menos 9. Então, r é igual a mais ou menos 3i. Então, observa que aqui nesse caso, né, a parte real ela não aparece. Então, você tem que o alfa, né, é 0 e o beta é o 3. Então, agora é só substituir esses valores lá na nossa fórmula. E aí observe que aqui, né, no lugar do alfa aqui eu tenho 0, então vai ficar e elevado a 0, né, 0 vezes t é 0 para qualquer t, então vai ficar e elevado a 0 que é igual a 1, então isso aqui vai desaparecer e vai sobrar somente essa parte daqui, né, que é o C1 vezes cosseno mais C2 vezes o seno. Então essa aqui seria a solução geral da nossa EDO. Alguma dúvida até aqui? Lembra que na aula passada eu comentei alguma coisa, né, sobre você ter o espaço, né, você ter um espaço vetorial de todas as funções, e eu falei sobre isso ser um espaço vetorial de dimensão infinita, e que normalmente, né, você tem que, por exemplo, no caso de equações de primeira ordem, você vai ter que o conjunto de solução da sua EDO vai ser um subespaço de dimensão 1, e no caso de uma EDO de segunda ordem, o conjunto de solução vai ser um espaço de dimensão 2. Então isso aqui você pode pensar, né, que quando você faz variar o C1 e o C2, né, você tem aqui uma combinação linear dessa função com essa função, e aí isso aqui vai te dar um espaço de dimensão 2. E para isso você precisa que essa função ela seja linearmente independente dessa função daqui, né? Essa função e essa função elas têm que ser LI. E aí eu falei assim, tá, mas como é que você consegue, como é que você define o que seria, né, o que seria duas funções elas serem linearmente independentes? E a definição é igual que a gente vê lá em Gaal, para vetores numéricos. Então vamos falar agora sobre a independência linear e o Wronskiano. Então primeiro vamos definir o que significa duas funções elas serem linearmente independentes. Então duas funções, y e y2, são linearmente independentes se C1 vezes y de t mais C2 vezes y de t igual a 0,
Se isso aqui é verdade para todo t, então C1 e C2 eles são zero. Então, sempre que essa afirmação aqui implica que C1 e C2 são iguais a zero, então a gente fala que o y1 de t e o y2 de t são linearmente independentes. Isso aqui é a mesma definição quando você fala lá de vetores, né? Você fala que dois vetores eles são linearmente independentes. Na verdade, você fala que n vetores eles são linearmente independentes se C1 multiplicado pelo vetor 1 mais C2 multiplicado pelo vetor 2 mais reticência Cn multiplicado pelo vetor Vn igual a zero, a gente fala que esses vetores V1, V2 até Vn eles são linearmente independentes se essa equação possui uma única possível solução, que é a solução nula, ou seja, se os únicos C1, C2 até Cn que satisfaz essa igualdade aqui igual a zero, se a única possibilidade é todos eles iguais a zero, a gente fala que esses vetores eles são linearmente independentes. Se por um acaso existir alguma solução não nula, ou seja, se existir alguma solução onde algum desses CIs aqui eles são diferentes de zero, então a gente fala que eles são linearmente dependentes. E aí é a mesma definição aqui para o caso de funções linearmente independentes. A diferença é que você precisa afirmar que isso aqui é igual a zero para qualquer t. Então, se isso aqui for igual a zero para qualquer t, então, se os únicos C1 e C2 que satisfaz essa equação para todo t, ele for C1 e C2 igual a zero, então você fala que y1 e y2 são linearmente independentes. Então, beleza. E aí agora vamos definir o que é o Wronskiano de duas funções. Então, esse Wronskiano ele vai ser um determinante, onde você vai pegar e vai colocar a função y1 e a função y2 como a primeira linha, e você vai calcular a derivada dessas funções e colocar como segunda linha, y', y', y2 linhas, como a segunda linha da nossa matriz 2 por 2. E aí você calcula o determinante dessa matriz, que aí vai dar y1 vezes y2 linhas, menos y2 vezes y1 linha. E aí a gente tem o seguinte resultado. Se o Wronskiano ele for diferente de zero para algum t, então você pode concluir que as funções são linearmente independentes. Então, sempre que se você calcular isso aqui e você obter que isso aqui é diferente de zero para algum t, então você conclui que essas duas funções y1 e y2 eles são linearmente independentes. Então, isso aqui é uma forma prática de você verificar se duas funções elas são linearmente independentes, porque às vezes você verificar aqui dessa forma, usando a definição, pode ser bem complicado. Então isso aqui ele pode facilitar muito a nossa vida. Então vamos ver um exemplo aqui. Calcule o Wronskiano para y de t igual a e elevado a menos t cosseno de 2t e y2 de t igual a e elevado a menos t vezes seno de 2t. Então, o primeiro passo é você calcular a derivada de y1 e y2. Então, aqui você vai usar a regra do produto, junto com a regra da cadeia também, né, que você tem composições aí. E aí, depois você vai montar a matriz do Wronskiano. Então, assim, talvez dê um pouquinho de trabalho mesmo, né, de você fazer umas contas aí. Você vai ter que fazer isso daqui vezes isso, menos isso vezes isso. Então, calculando o determinante. Você vai ter essa conta aí um pouquinho trabalhosa, né, mas tem que fazer. E aí, a gente vai tentar simplificar esse negócio aí.
E assim, acaba que você faz um bocado de conta, você vai juntando, utilizando propriedades de seno e cosseno, etc. E aí no final você obtém alguma coisa do tipo cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de 2t, que isso aqui é igual a 1, e aí no final você vai ficar apenas com 2 vezes z elevado a menos 2t. Então aquela conta toda resultou numa coisa bem simples. E assim, pode ficar tranquilo que na prova, por exemplo, não vai cair uma conta desse tipo, sabe? Que isso aqui realmente, eu até fiz aqui bem corrido, né? Para vocês fazerem essas simplificações, é bem trabalhosa, e aí isso acho que não é ideal de fazer numa prova. Mas enfim, a gente calculou o Wronskiano dessas duas funções, a gente obteve 2 vezes z elevado a menos 2t. Isso aqui é diferente de zero. Assim, na verdade, é diferente. Você só precisava que eles fossem diferente de zero para um único t. Mas você observa que isso aqui é diferente de zero para todo t. Então, como o w é diferente de zero, as funções elas são linearmente independentes. Então, na verdade, a gente acabou de obter aqui, né, concluir aqui que, de fato, lembra que a gente calculou, a gente resolveu uma EDO cuja solução foi isso daqui, né? Foi uma combinação linear da função e elevado a menos t vezes cosseno de 2t e da função e elevado a menos t seno de 2t. Então, o que a gente acabou de verificar agora, calculando o Wronskiano dessas duas funções, foi que, de fato, elas são funções linearmente independentes e essa combinação aqui, né, fazendo o C1 e o C2 variar, vai ser um subespaço de dimensão 2, no nosso espaço das funções. Beleza. Então vamos agora falar sobre EDOs não homogêneas. Então, a forma geral de uma EDO linear de segunda ordem não homogênea é quase igual, né, o caso da homogênea, só muda que aqui no lado de cá, em vez de ter um zero, a gente tem uma função g de t. E como é que a gente resolve uma EDO desse tipo? Então, assim, é um pouquinho mais complicado e você vai ter que separar em vários casos. A gente vai aprender aqui nessa aula a resolver para 3 tipos de funções g de t. Então, a solução geral é a soma da solução homogênea e uma solução particular. Então, a gente vai pegar essa EDO aqui e vai substituir o g de t por zero. Isso vai te dar uma EDO homogênea. Aí você resolve a EDO homogênea utilizando o método que nós aprendemos na aula passada e no começo dessa aula. Então você vai encontrar lá uma solução, né? Dependendo se a raiz é complexa, se é 2 raízes distintas real, uma única raiz real. Então você vai resolver essa equação homogênea e aí você vai obter a solução geral dessa equação homogênea que eu estou chamando aqui de YH. E aí depois a gente vai, de alguma forma, conseguir encontrar alguma solução particular, que eu estou chamando de YP, e aí a solução dessa EDO aqui não homogênea vai ser dado pela soma dessas duas soluções, a solução geral da equação homogênea com a solução particular que a gente vai aprender a encontrar aqui agora, a depender do g de t. Então, na verdade, né, no método dos coeficientes indeterminados, a gente meio que faz um chute, entre aspas, para esse YP baseado na forma do g de t. Mas não é qualquer chute. É um chute muito esperto. Então, por exemplo, se por um acaso a sua função g de t ele é um polinômio de grau n, assim, se a gente vê lá que o g de t é um polinômio, então a gente chuta a nossa solução particular para ser um polinômio de mesmo grau, de grau n. Então, se o g de t ele tem grau n, você chuta o yp para ser um polinômio também de grau n. Só que aqui, né, você tem os coeficientes aqui, ó, que você vai ter que determinar. Você vai ter que descobrir quem são os coeficientes desse polinômio aqui de grau n. Aí um outro caso é quando o g de t ele é da forma e elevado a kt. Então, se o g de t é igual a e elevado a kt, então você chuta a sua solução particular como sendo na forma um certo a,
que você vai ter que descobrir quem é, vezes o E elevado a kt. Então, vai ser um A vezes o G de T. E aí você vai trabalhar em cima disso para poder descobrir quanto que tem que valer esse A, para que isso aqui seja uma solução particular. E o outro caso que nós vamos ver aqui nessa aula é o caso onde o G de T, ou ele é cosseno de ômega t, ou ele é seno de ômega t para algum ômega real. Então, se ele for isso ou ele for isso, então você vai, tanto um quanto o outro, você vai chutar a sua solução particular para ser igual a um certo A vezes cosseno de ômega t, mais um certo B vezes seno de ômega t. E aí você vai ter que trabalhar em cima disso daqui para poder descobrir quem tem que ser o valor de A e o valor de B, para que essa solução particular seja uma solução de fato da nossa EDO. Então vamos ver isso na prática. Então vamos resolver a EDO y2' menos y' menos 2y igual a 4t². Então aqui eu estou com o caso onde o g de t ele é um polinômio de grau 2. Então o primeiro passo é você resolver a equação homogênea associada a essa equação não homogênea. Ou seja, você vai igualar essa parte daqui a zero e vai resolver. Então você vai obter a equação característica e vai resolver a equação característica. Então, a equação de segundo grau vai ter raízes reais distintas. Você vai encontrar o r igual a 2 e o r igual a menos 1. Então, a nossa solução, né, da equação homogênea, no caso de duas raízes reais, na equação característica, vai ser dado por y de t igual a c1 vezes e elevado a 2t mais c2 vezes e elevado a menos t. Então, aqui eu peguei o 2 e botei aqui multiplicando t, peguei o menos 1 e coloquei aqui multiplicando t. E aí, nisso aqui, eu obtive a solução geral da nossa EDO homogênea associada à nossa EDO não homogênea. E aí, o segundo passo agora é nós encontrarmos a solução particular. Então, como o g de t é um polinômio de grau 2, a gente vai chutar um polinômio de grau 2 para ser a nossa solução particular. Então, qual é a intuição por trás disso? Por que esse chute? Vamos tentar entender o porquê desse chute. A nossa EDO, ela é isso daqui. Eu quero encontrar uma y tal que a segunda derivada do y menos a derivada do y menos 2 vezes o y é igual a 4t². Então, ó, observa que se o y ele for uma função quadrática, então qual vai ser o resultado disso aqui? Ó? Se o y for uma função do segundo grau, então a derivada dele vai ser uma função do primeiro grau e a segunda derivada dele vai ser uma constante. E aí, na hora que eu faço aqui essa combinação aqui, né, com uma função do segundo grau, com a função do primeiro grau, com uma constante, o resultado disso daqui vai ser uma função do segundo grau. Então, por isso que a gente chuta a nossa y para ser uma função do segundo grau, já que aqui você tem uma função do segundo grau. Agora a questão é você conseguir descobrir qual a função exata do segundo grau, de modo que aquela combinação lá dê exatamente 4t². Então, para isso, a gente vai ter que calcular as derivadas dessa equação daqui. Então, você vai ter que a primeira derivada vai ser 2at mais b, e a segunda derivada vai ser 2a. E aí a gente vai substituir esses valores aqui, né, juntamente com a yp original, na nossa EDO. Então eu peguei aqui a nossa EDO original, eu substituí aqui o yp duas linhas, o yp' e o yp, eu substituí pelos valores que eu obtive aqui. Então aqui eu tenho
o y duas linhas, aqui eu tenho o y', e aqui eu tenho a minha y original. E depois que você faz isso, você tem que reagrupar os termos para poder separar aqui, tipo, o que tem t quadrado, o que tem t, né, eu botei o t aqui em evidência, e o que não tem t. Então, eu separei esses casos e igualei a isso daqui. E essa igualdade tem que ser verdade para todo t real. E o que acontece? Quando você tem uma igualdade de dois polinômios eles só são iguais se cada termo, né, equivalente, cada termo correspondente eles forem iguais. Então, eu tenho aqui uma igualdade, né, um polinômio de segundo grau igual a um polinômio de segundo grau. Então, eu preciso que menos 2a tem que ser igual ao 4, né, já que ambos acompanham t quadrado. E como aqui eu não tenho nada aqui com t e nada sem t, então significa que esse pedacinho daqui que está multiplicando t tem que ser igual a zero, e esse pedacinho daqui que está sem o t também tem que ser igual a zero. E isso vai me dar, então se você igualar os coeficientes, né, o que eu acabei de falar foi o t quadrado, né, a parte do t quadrado, eu tenho que o menos 2a tem que ser igual a 4, e isso nos dá que o a tem que ser igual a menos 2. Então isso aqui vai te dar um sistema linear. Então isso aqui já me deu que o a é igual a menos 2. Agora para a parte do t, eu tenho que isso aí é igual a zero. E aí resolvendo aí essa equação daqui, você vai obter que o b é igual a 2. Observe que eu já substituí aqui, na verdade, né? Tipo, eu tenho que isso daqui é igual a zero, e aí eu botei isso daqui aqui, ó, e eu já substituí o valor de a que eu encontrei aqui em cima, menos 2, no lugar do a aqui, né? Que aqui eu tinha menos 2a, então aqui eu tenho menos 2 vezes o a, que é menos 2. E aí por isso eu resolvi aqui e consegui isolar o b é igual a 2. Exatamente. E aí agora para o termo independente eu vou substituir os valores que eu já tenho de a e de b e resolver para c, obtendo que o c é igual a 3. Então aqui é só a resolução de um sistema linear. Então agora que eu tenho quem é o a, quem é o b, quem é o c, então a minha solução particular é igual a menos 2t quadrado mais 2t mais 3. Então se eu pegar esse polinômio aqui e eu substituir lá no lugar do y na minha EDO, eu vou conseguir a minha igualdade. Eu vou obter que, no lado esquerdo, eu vou obter que exatamente 4t quadrado. Então, agora que eu tenho a solução particular, a solução da equação homogênea, e eu tenho a solução particular, né, eu posso agora construir a solução geral da minha equação, da minha EDO não homogênea, que vai ser a soma das duas. Então, eu peguei aqui a minha solução da equação homogênea, mais a equação, ou melhor, mais a solução particular que a gente encontrou aqui, que é um polinômio do segundo grau. Então, isso aqui vai ser a solução geral da minha EDO não homogênea. Então, vamos ver um outro caso. Então, o primeiro passo é resolver a EDO homogênea associada a ela. Então, a gente monta a equação característica, descobre aqui a raiz. Nesse caso aqui eu vou ter uma única raiz, então eu tenho uma raiz repetida. Então, segundo o que a gente viu na aula passada, a solução homogênea nesse caso vai ser C1 vezes Z elevado a 2t, mais C2 vezes T vezes Z elevado a 2t. Então, esse 2 aqui, ele vai parar aqui e aqui. Então, essa é a solução da nossa equação homogênea. E aí agora nós temos que encontrar a solução particular. Então, no nosso caso, né, o g de t ele é igual a e elevado a 2t. Então, um chute natural vai ser pegar o a vezes e elevado a 2t. E agora tem um pequeno porém aqui, ó.
Observa que o g de t ele é e elevado a 2t. E na minha solução homogênea, eu tenho aqui como parte da solução homogênea o e elevado a 2t. Então, se eu fosse somar isso daqui, se eu descobrisse o valor de A, né, e somasse aqui, eu não iria estar acrescentando nada, porque isso aqui ele iria se mesclar com isso daqui, ficando uma coisa só. Eu ia ter aqui uma constante multiplicada por elevado a 2t. Então, se acontecer isso, o que você faz? Você multiplica, no caso aqui eu já tenho aqui, né, o e elevado a 2t vezes uma constante, eu já tenho o e elevado a 2t multiplicado por t, e agora eu vou multiplicar o e elevado a 2t por t quadrado. Então, o yp de t vai ser igual a vezes t quadrado vezes e elevado a 2t. Então, agora a gente vai calcular as derivadas, para poder descobrir o valor de A. Então, vamos derivar isso daqui, para poder descobrir o valor de A. Então, calculando a primeira derivada, vamos obter essa expressão daí. A segunda derivada, isso aqui é só conta trabalhosa, né? Mas tem que fazer. Então, a primeira derivada é esse daqui, a segunda derivada é esse daqui. E aí agora a gente substitui isso na nossa EDO. Então, você obtém isso daí. Então, olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho isso aqui multiplicado por e elevado a 2t vezes menos 4, e tenho essa parte daqui. Oi? Aí no caso ele vai se cancelar, né, obtendo isso daqui. Exatamente, você falou. Então então isso aqui ele tem que ser igual a o nosso g de t. Então igualando o g de t, a gente obtém que o A ele tem que ser igual a meio. Então, para que isso daqui seja igual ao g de t, o A tem que ser igual a meio para poder ficar meio vezes 2 igual a 1. Então, A igual a meio. A igual a meio. Então, nós temos que a nossa solução particular é igual a meio vezes t quadrado vezes e elevado a 2t. E aí, agora que você tem a solução particular, você encontra a solução geral simplesmente somando a solução da equação homogênea mais a solução particular que nós acabamos de encontrar. Então, essa vai ser a solução geral da nossa EDO não homogênea. Beleza?